Para quem ficou interessado participar desse evento de extensão de traços e tipos, né? Ele é baseado num livro que eu escrevi, que é o livro Traços e Tipos, e eu mostro assim, rapidamente, algumas técnicas de tipografia, né? Na verdade é uma mistura de tipografia com imagem, né? Então eu vou passar aqui rapidamente aqui no livro, só comentar aqui uns desenhos que estão lá no site, né? E no vídeo anterior, né? Bom, a primeira técnica aqui que a gente entra é a ilustração tipográfica. O que é isso? É quando você faz um desenho e que você inclui o texto no interior do desenho. Então, por exemplo, aqui no desenho do Charles Chaplin, esse aqui foi feito a partir de uma fotografia do Charles Chaplin, né? Então, o que eu fui fazendo? Eu fui incluindo aqui, eu fiz uma pesquisa primeiro sobre os trabalhos principais do Charles Chaplin, frases principais, né? Sobre a vida dele, né? Músicas que ele fez, coisa e tal. E a partir daí, eu fui criando em volta aqui do desenho, né, eu fui criando aqui, acrescentando essas frases nessa composição. Eu fiz vários exemplos aqui diferentes. Por exemplo, aqui do Ferreira Goulart, né? Do Ferreira Goulart eu peguei só uma música dele, né? E dessa música aqui eu fui criando aqui em volta de uma caricatura do Fernando do Ferreira Goulart, né? Um outro exemplo aqui do Enfio. No Enfio também eu peguei características do Enfio cartunista, né? Personagens do Enfio como Fradinho e fui colocando aqui dentro da caricatura que eu fiz do Enfio. Mesma coisa do Akira Kurosawa. Então essa técnica aqui fica bastante interessante, né? Porque você vê o personagem e você vê também ali logo as principais obras dele, por exemplo, do Akira Kurosawa, né? Que era um cineasta. Então tem lá, né, os filmes dele, Madadayo, Kagemusha, né, do Descaden, né, então tudo aqui, Yojimbo, né, estão lá no boné, na roupa dele, né. Mesma coisa de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe eu fui pegando assim algumas contos do Edgar Allan Poe, né, e fui colocando aqui deixa eu até ver se eu aumento um pouquinho aqui o tamanho. Ah, talvez 200% fica melhor. Aqui na roupa, na vestimenta dele, né? Bom, eu fiz a Alan Saunders aqui, já fiz um pouquinho diferente, né? Eu misturei um pouquinho, eu fiz uma moldura aqui como se fosse um pedaço de um tronco de madeira. E aqui é a frase dele, né? A vida é aquilo que acontece com a gente enquanto a gente está fazendo outros planos, né? Enfim. Bom, esse é o primeiro tipo que eu coloquei, o primeiro exemplo que eu fiz, né? Que é tipo, que é a parte da tipografia gráfica, né? A outra ele chama interlocking. O que é interlocking? A tipografia interconectada. Normalmente é quando você pega assim, olha, tá vendo essas letras aqui, ó, né? Você faz uma letra aqui servir de base para outra letra, né? Então o G do Guimarães, que o U e o I ficam por sobre aqui a, a letra, né? O M que serve aqui do apoio para a letra A, né? Então esse é interlocking que chama, né? Ou seja, em português aqui tipografia interconectada, né? Então eu fiz esse desenho aqui, o cartoon de Guimarães Rosa, João Guimarães Rosa, né? Vinícius de Moraes também, né? E aqui você vê aqui no próprio nome o C aqui, né? Tá o C que serve de base para o I também engolindo o I, o E que vem aqui como se fosse uma cobertura para o D, né? Então esse aqui então, é um efeito aqui bastante interessante na no cartoon, né? Na figura, né? Bom, vimos aqui Vinícius Moraes, aqui a Ayn Rand, né? Também fiz a mesma coisa aqui com o nome dela, né? O Ziraldo, eu coloquei o Z aqui, engolindo aqui todo o restante do nome, servindo de base aqui para o restante do nome aqui e em alguns momentos algumas das letras aqui servindo de base para a próxima letra, né? Ah, aqui do nome aqui do Charles Dickens também eu fiz a caricatura e aqui embaixo usei essa técnica, né? Bom, tem o Raul Seixas aqui também, né? Enfim, né? Monteiro Lobato. Monteiro Lobato foi em cima de uma imagem também, que aí eu coloquei as duas técnicas, né? O interlocking, né? E o desenho aqui da tipografia gráfica aqui dentro da figura, né? Tá? Bom, nesse caso aqui, a gente já está usando uma outra técnica, desculpa, que é a técnica de contorno, tá? Em que você contorna
figura que você está usando, né? Então, por exemplo, Monteiro Lobato eu contornei, mas eu estou usando todas as técnicas aqui que a gente viu anteriormente, né? Então eu fiz o contorno aqui do nome dele, Monteiro Lobato, né? Eu fiz também dentro do paletó do Monteiro Lobato algumas frases principais, pensamentos dele, né? Detalhes da vida do Monteiro Lobato, tá? Ah, né? Isso aqui. Né? O Federico Fellini é a mesma coisa. Esse aqui foi baseado num cartaz de um filme de Federico Fellini. Eu gostei da letra, né? E eu aqui tem os dois efeitos: o interlocking, né? Que as letras aqui, uma serve aqui de base para outra letra, e o envolvimento do contorno aqui do personagem, né? Mark Twain, eu já fiz um contorno de outra forma, né? Eu peguei uma frase aqui do Mark Twain e fiz o contorno aqui ao longo de todo o corpo dele, né? A mesma coisa que com o Robert Louis Stevenson, né? Que foi um escritor, né? Uh, aqui eu também usei as técnicas. Você vê que as técnicas se combinam, né? Você precisa usar só uma técnica, né? Aqui eu estou fazendo um contorno aqui ao longo do nome dele, né? Charles Schulz, a mesma coisa aqui, que é o cartunista do Peanuts, né? E eu fiz aqui em volta, né? Do nome dele, né? E você vê que o S aqui ele serve tanto para o Charles como para o Schulz aqui para baixo, tá bom? E para ressaltar o personagem, eu coloquei o Charles Schulz com a mesma roupa ali do personagem dele, né? Vamos lá, né? A turma do Peanuts, né? Mesma coisa, John Dewey, só que nesse caso aqui eu fiz como se fosse um sanduíche aqui, né? O nome dele aqui, o pão e aqui o queijo, né? Aqui dentro do sanduíche, né? Bom, o test framing, o que é isso aqui? É uma moldura de texto, né? Então você usa aqui, você pode, são várias formas você pode fazer isso. Você pode botar aqui, sei lá, uma moldura mesmo, uma forma mais simples, um retângulo, escrever o texto aqui em volta, né? E agregando aqui a imagem, né? Você pode botar uma forma aqui um pouquinho mais elaborada, né? Por exemplo aqui do Nietzsche, né? Que eu fiz a caricatura dele aqui e o frame está aqui fora, né? E por dentro aqui o texto que ele está falando e a caricatura, né? Ah, Salvador Dalí, já fiz um frame aqui um pouquinho mais elaborado, né? Com como se fosse assim, com nós e escadas aqui, né? Enfim, né? Aqui um frame dentro do frame, aqui o frame laranja aqui do Pablo Picasso e dentro o artista aqui fazendo contraste, né? Na Virginia Woolf, eu já botei Woolf, né? Fica aqui como um quadro mesmo, né? Em volta da figura, né? Ah, e aqui você pode inovar à vontade aqui, né? Por exemplo, aqui tem um frame interno, um frame externo e o texto fazendo contorno. Então você pode combinar a técnica de contorno com a técnica de frame, né? Então fica cada vez mais divertido o negócio, né? Do Einstein aqui, né? Eu fiz um frame como se fosse um pedaço de madeira, né? Um toco de madeira aqui, né? E para o contraste aqui, porque não o Einstein negro, né? Combinando aqui, né? A cor aqui com a cor aqui do frame e com as letras aqui fazendo um contorno, né? Entendeu? Então tem o frame, que é a madeira ali, tem um contorno, a letra fazendo um contorno, né? E a caricatura, né? Mesma coisa do Chef Settle, né? O que eu fiz aqui? Eu fiz o desenho dele aqui com uma frase dele, mas aqui o frame no formato de pé, né? Que ele está falando em footprints, pegadas, né? Então eu fiz um frame de pegadas, né? Então você pode brincar à vontade aqui. Hemingway, né? Quando ele gostava muito de mar, coisa e tal, né? Escreveu aquele livro, Velho Mar e tal. Eu peguei um timão aqui como o frame e coloquei o cartoon dele, dentro, a caricatura dele e dentro e fora o texto, tá? Mas você pode também fazer de uma outra forma aqui, né? Você pode colocar o frame só em volta de algumas palavras do texto. Por exemplo, né, uma frase do Lewis Carroll, né? I'm not crazy, o crazy dentro aqui. My reality is just different, né? Então aqui o texto aqui dentro também de outro frame, né? Ah, do Oscar Wilde também, aí foi um frame preto, um quadrado, um retângulo, né, desculpa, preto, dentro um oval, né, e dentro a caricatura, então você vai combinando, né. No Mário Quintana aqui, como era aquela frase muito conhecida deles, todos esses que estão atravancando meu caminho, eles passarão, eu passarinho,
Aí eu fiz um, porque está falando passarinho, por que não desenhar um passarão aqui, né? E ele dentro do frame, né? E junto com a caricatura, né? Ah, bom, então falamos um pouquinho aqui, né? Agora tem uma coisa também interessante aqui, a tipografia tridimensional, né? Quem era mestre nisso aqui era o Milor Fernandes, né? O Milor Fernandes sempre aquelas palavras assim com três dimensões. E o que eu achava legal no Milor, que não fazia assim geométrico perfeito, ele fazia meio na unha ali, né? Então você é um pouco torto ali, tinha algumas falhas assim propositais de perspectiva, coisa e tal, né? E o que eu achava mais interessante ali no traço ali do Milor, né? Ele sempre escreveu o nome dele com cores diferentes, vivas, tal. Então, isso aqui eu fiz mais ou menos no estilo do Milor, né? No Oliver Sacks também eu já fiz aqui no fundo, me dá em espectro tridimensional que você repete as letras aqui, uma em preto, outra branco, aí fica como se estivesse saindo da tela, né? Mas você vê de novo, né? Você está usando a tridimensional, mas você está fazendo o contorno também, né? Você está usando o frame, você pode combinar todos aqui. Então aqui tem um frame, aqui tem o contorno, a linha tridimensional, né? Enfim, tá? Ah, um outro estilo aqui chama tipografia minimalista, né? O que que é isso, né? Você só faz o contorno, levemente o contorno aqui do rosto da pessoa, com alguns traços, tá? Aí você combina as técnicas que você quiser, né? E é interessante você escolher um tipo de letra dentro do assunto que você está fazendo. Então ele está falando em Isaac Asimov, né? Que é ficção científica, coisa e tal. Então procura uma fonte de letra parecida que tem a ver com ficção e usa, né? Você pode consultar diversos tipos de fontes que já existem, né? Enfim. A mesma coisa é que eu fiz aqui com o Leon Tolstói, né? Também tá só o contorno dele aqui e as letras aqui meio sobrepostas aqui, né? Ficou um aspecto interessante, né? Bom, você pode fazer caricaturas, usar a caricatura assim, combinar a caricatura com a tipografia, né? Por exemplo, Crumb. Crumb é um cartunista famoso e tem aquele cartoon daqueles personagens andando, Keep on Trucking, né? Então eu peguei, fiz no estilo Keep on Trucking dele, eu fiz ele andando, né? E as letras Crumb ali meio caindo ali uma sobre a outra aqui, né? Dessa forma. Rosa Parks também foi uma caricatura dela, ela falando uma frase dela ali com estilo quadrinhos mesmo, né? João Baldo Ribeiro também, né? Coloquei uma frase aqui em quadrinho. Agora o fundo do balão preto para dar destaque ali a frase dele em branco, né? Ah, o Walt Disney, a caricatura, misturei ele com o Mickey, né? Veio com as orelhinhas e o rabinho e tal, né? Enfim, né? Carl Jung, né? Também aquele, assim, agora fazendo sair da fumaça do cachimbo dele, tá saindo o cartão. Então você pode ser fazer da forma mais criativa que você quiser. Pode dar asas à imaginação aqui para fazer isso, né? Fill lettering, né? Ou seja, né? Preenchimento de letras, né? Então, isso aqui é legal. Você preenche internamente, por exemplo, aqui a volta aqui do O, né? A parte interna do O, do D e do O, né? Você está usando o efeito aqui tridimensional e também aqui preenchendo com cores diferentes, né? Branco, preto, preto e branco, né? Vou fazendo assim esse contraste dessa forma aqui, como eu fiz aí no Dostoiévski, né? Do Kino, a mesma coisa aqui, só que eu peguei esse em formato Ashura, né? Fiz Ashura no... Ashura são esses risquinhos, né? Então fiz Ashura aqui no personagem, né? E também nas letras, né, que eu estou usando, né? Mesma coisa na Rita Lee. Na Rita Lee aqui eu foi baseado aqui numa uma foto da Rita Lee. Aí eu fiz essa caricatura e a letra aqui eu coloquei assim bem no estilo assim psicodélico, né? Com as cores aí anos 70, coisa e tal, né? E ficou um efeito assim divertido, né? Bom, tipografia guiadora é assim, você conduz o olho da pessoa, né? Então, por exemplo, aqui uma frase do Benjamin Franklin. Well done is better than well said, né? Well done, ou seja, bem feito, né? Então, deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Tá meio grande, né? Ou well done, aqui, ó. Tá indo nesse sentido, well said nesse sentido. Eu estou conduzindo aqui a, a visualização, né? Da pessoa que está vendo aqui, né? Um outro aqui do Jay Forrester também. Jay Forrester é da área de pensamento sistêmico, tem a parte de aquelas ferramentas de modelagem, né, os mapas sistêmicos. Então eu coloquei aqui dentro usando aquela história ali de um ciclo, né? Botei dentro do ciclo e a frase dele, né, que complementa aqui o ciclo, né?
A técnica silhueta é assim interessante quando, por exemplo, eu peguei aqui do Alfred Hitchcock, né? O que eu fiz, né? Fiz a silhueta dele mesmo aqui, né? Como se fosse a sombra dele aqui, né? E aqui em volta fiz o contorno, fiz o texto, tá? Então, se você quiser usar a silhueta assim de um personagem também fica bastante interessante, né? Colagem tipográfica, né? É assim, você cria, por exemplo, isso aqui é CV, né? Como se fosse uma colagem, tivesse colado aqui essas letras em cima do fundo preto, né? E você vê a letra preta no fundo branco, como se fosse aqui um cartãozinho aqui, né? Post-it, né? E num fundo preto, como se fosse um quadro negro, né? Então esse efeito assim de colagem fica bem legal, né? Mesma coisa o Baden Powell, uma frase dele aqui, né? Eu usei isso no, né? O Nelson Mandela também é a mesma coisa, né? Usei aqui essa técnica da colagem, né? Enfim, a mesma coisa aqui para o Jim Barnes, usei a mesma técnica, né? Esse image overlay, ou seja, sobreposição de imagem, né? Então, por exemplo, peguei um texto aqui da Rachel Carson, né? Que ela escreveu aquele livro Silent Spring, né? Spring, né? A primavera silenciosa, né? Então, a partir de uma foto dela, né, eu fiz o contorno da foto e fiz a foto aqui se sobrepor ao texto, tá vendo? Então, isso aqui dá um efeito assim bastante interessante. Fiz isso para ela, para Camões aqui também, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Camões sobrepondo aqui uma poesia dele da Inês de Castro, né? Da tragédia Castro, né? Que mais aqui? E do Dom Pedro também, um poema que ele fez, né? Então no fundo aqui está o Dom Pedro e em cima o poema, né? Bom, gente, então era isso aqui, né? Quem se inscreveu nesse evento aqui, no evento da Unifesp Mostra Sua Arte 2024, né? Eu coloquei lá no meu site, então todos esses cartoons, mas não falei das técnicas, coisa e tal. Aqui eu estou falando rapidamente das técnicas, né? Então isso aqui foi um trabalho que eu fiz nas férias e acabou virando um livro. Então tá lá, esse livro tá lá na Amazon também. Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Então é esse livro aqui, Strokes and Types, né? É um livro meu que está lá na Amazon, né? Que acabou virando um livro, né? E eu coloquei ali. E enfim. Então isso aí faz parte do livro, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço aí para todo mundo. Tchau.